Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Evangelho segundo o Espiritismo. E nós ainda estamos no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados aflitos. E hoje nós vamos tratar de dois subitens. O primeiro, causas anteriores das aflições. Bom, esse tópico é um tópico bem importante para a gente poder entender e compreender os atributos de Deus. Por quê? Porque entre os atributos de Deus nós já falamos várias vezes, mas é de propósito. A ideia é que a repetição nos ajude a relembrar e a fixar. Como uma criança que, quando está estudando matemática, por exemplo, tem que fazer inúmeros e inúmeros exercícios repetidos até que aquilo se torne naturalmente óbvio para a criança. A mesma coisa nós. Nós precisamos muitas vezes repetir conceitos, repetir informações para que elas sejam tão natural como qualquer outra. E assim nos auxilia a entender o conjunto, né? A obra como um todo. Então vamos voltar. Dentro os atributos da divindade, ou seja, de Deus. Deus é soberanamente bom e justo. Repete comigo aí. Soberanamente bom e justo. O que isso quer dizer? Soberanamente, não há nenhum acima, bom e justo. Então, alguém mais bom, entre aspas, né? Eu sei que o português, eu assassinei o português aqui, mas é só pra gente entender. Acima de Deus? Não. Justo? Acima de Deus? Não. Bom, então vamos partir desse princípio. Muito bem. Se Deus é soberanamente bom e justo, ele não trata de forma diferente seus filhos. Não trata. Ele trata a todos com a mesma atenção, carinho, justiça e bondade. Então, quando nós falamos do subitem, causas anteriores das aflições, quer dizer o quê? Todas aquelas coisas que nos acontecem desde o início da nossa vida, ou que aparentemente não demos causa nesta vida, são causas, aflições, decorrentes de erros anteriores. Não há de se pensar que um Deus soberanamente bom e justo pudesse dar a um 100 anos de existência e a outro 2 dias. O que teria feito uma criança que acabou de nascer de tão ruim nesta vida para ter uma doença rara, para ter uma dificuldade? Nada, não teria tido nem tempo para errar. Mas nós que sabemos que somos espíritos imortais e que a morte, como conhecemos, não existe. E nós vamos estudar isso ao longo da nossa vida, inúmeras razões pelas quais, nesta vida atual, há fatos e coisas que acontecem na nossa vida, as quais não demos causa nesta vida, mas que estamos, pela bondade divina, expiando, tendo oportunidade de expiar. Por quê? Porque quando nós agimos por ignorância, porque ainda não temos a capacidade de utilizar positivamente nosso livre-arbítrio, porque ainda somos movidos pela paixão, pelos desejos, nós cometemos erros. Só que Deus não é soberanamente bom e justo? Ele não pode atuar da mesma forma entre filhos que seguem sua lei e os que não seguem. Não tem como, isso seria uma injustiça. Portanto, se nós homens, ainda imperfeitos que somos, nós buscamos a justiça, muito mais Deus, que é soberanamente justo, mas acima de tudo, soberanamente bom. Então ele nos dá oportunidades para que possamos expiar, corrigir, reparar, recomeçar,
Por quê? Porque aquele outro espírito que nós magoamos, que nós prejudicamos, precisa ser reparado. Então, por isso, há as expiações. Há aquelas que nós possamos pensar, como a última aula, se eu não tivesse agido dessa forma, logo eu não estaria assim, causas atuais. Se você percebe que você já nasceu com uma doença, já nasceu com limitações, é isso. É a oportunidade divina e abençoada de restabelecer a paz, restabelecer o amor, restabelecer. Veja o termo, restabelecer. Por quê? Porque a sua atitude, o seu pensamento, a sua ação quebrou a paz e a harmonia. Muito bem. Mas isso significa dizer que tudo que nos acontece é expiação do passado? E aí vem a segunda palavra da vibração da Terra. Terra, mundo de expiação e prova. Então, expiação nós já sabemos. É restabelecer aquilo que nós, de alguma forma, tiramos do lugar. Mas, ainda assim, temos a oportunidade das provas. E a prova aqui é no mesmo termo que uma prova no colégio. Sabe quando você tem que fazer uma prova no colégio para passar de ano? Se você não passar na prova, você não é expulso do colégio. Você vai ter que refazer. E vai refazer tantas vezes até que você esteja apto a passar para o próximo ano. Isso é a prova. Então a prova é uma oportunidade divina de melhora. Quer um exemplo para vocês? Pandemia. Nós não passamos pela pandemia e foi uma prova coletiva, hein? Ninguém se safou da pandemia. Todo mundo, melhor, toda a Terra, né? Passou por isso. Foi uma prova, a pandemia. E aí vem o pensamento, será que eu passei nessa prova? Será que eu fiz o melhor durante essa pandemia? Será que eu tentei me acalmar meus familiares? Será que eu busquei as formas que nos foram dadas de prevenção? Será que eu consegui auxiliar alguém neste momento? Será que eu aprendi alguma coisa com essa prova? Esses são questionamentos importantes. Porque nós sabemos que essas dificuldades, tanto em termos de geologia da Terra, né, como essa questão biológica, né, nós não estamos livres de acontecer. Não é porque passamos por uma pandemia que nunca mais passaremos por isso. Poderemos passar por outras pandemias, poderemos passar por movimentos geofísicos da Terra. Isso, inclusive, é o que indica, né? É o que se indica que aconteça. E aí? Quem seremos nós nessas novas provas? Nós não podemos esquecer nunca, nós somos espíritas. E como tais, nós temos a certeza que planejamos a nossa encarnação. Ah, mas tem aquela encarnação compulsória. Isso é 1%. 1%. 99% de nós desenhou, junto com os amigos espirituais, essa oportunidade. Então, nós sabíamos que estaríamos aqui no meio da pandemia. Nós sabemos que estaremos aqui no meio de muitas atribulações. Nós já sabíamos disso. Nós vamos falar no segundo tópico de hoje, que é o esquecimento do passado. Mas nós não lembrávamos que viemos para cá por isso. Que pedimos a Deus a oportunidade da prova para evoluirmos, para aproveitarmos esse momento da Terra que está se transformando
no planeta regeneração. Para entrarmos na regeneração é necessário que tenhamos vibração de regeneração. E para isso precisamos aproveitar essas provas e continuar trabalhando bem nas nossas expiações para podermos aí sim curtir a Terra nessa nova vibração, no qual será um grande alívio para os nossos corações. O início de um novo dia, uma nova jornada, muito mais alegre, muito mais leve, com muita cura, com muito amor. Nós precisamos nos conectar com isso, porque não podemos esquecer atributo da divindade. Deus é soberanamente bom e justo. Certo? Muito bem. E o segundo item de hoje é o esquecimento do passado. O esquecimento do passado, ele faz bastante sentido para nós, né? Eu ouço muita gente falar assim, mas não queria esquecer não, eu queria saber tudo que eu ia fazer aqui. Não, não queria não, meu bem, acredite, não queria. Por quê? Porque neste momento, os espíritos já nos ensinaram isso, é o melhor momento de todas as nossas encarnações. No dia de hoje, é isso mesmo. Essa pessoa que você olha aí no espelho e fala, esse sou eu. Você está no melhor momento de todas as suas encarnações. E ali lá, né, que nós nem estamos nessa bola toda. Então, saber o passado não nos auxiliaria. Deus, que é soberanamente bom e justo, nos dá o esquecimento para nos auxiliar o caminho, para que nós possamos ter a oportunidade de usar positivamente o nosso livre-arbítrio. Por escolha ser bom, por escolha auxiliar, por escolha. Seria muito difícil, olha, se a gente pensar nessa vida, pensa aí, todos nós em algum momento da nossa vida discutimos com alguém. Você imagina? O quanto isso já nos incomoda o coração, a mente. Há histórias de pessoas que não se falam há décadas, não é? E a gente fica angustiado com isso. Agora imagine você vir aqui na vida e saber que você precisa espiar com a sua mãe, com o seu pai, que foram pessoas que você torturou na vida passada. Olha que coisa horrível. Ou que você está recebendo um filho que na realidade foi seu assassino. Ou nas relações, você está se relacionando com pessoas que estão tendo uma nova oportunidade, mas que no passado te traíram e que aquilo te marcou profundamente. Seria muito difícil. Seria muito difícil. Então Deus, na sua bondade suprema e inteligência, né? A gente não pode esquecer dos atributos da inteligência suprema. Ele, que é Ele, conhece os filhos que criou. Ele sabe do que nós somos capazes ou ainda não. E aí ele dá uma colher de chá pra gente. Sabe aquele termo? Dá uma colherzinha de chá, um café com leite. É isso. Ele dá essa oportunidade do esquecimento para nos auxiliar a termos a nossa vontade livre. E aí a importância de vigiar, para a gente observar quais são as nossas escolhas atuais, para a gente poder aproveitar essas expiações e ainda mais as provas, para sairmos daqui completistas. Já ouviram esse termo? É quando você se prepara para essa encarnação, coloca lá todas as coisas que você vem nessa fazer e você sai daqui cumpridora do seu dever. E vamos combinar? Quer sensação melhor do que cumprir o próprio dever? Não há, né? É a verdadeira paz. Então que nós possamos aproveitar bem este momento da nossa encarnação. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!